Aguardamos em 15 minutos todos os capitães de introdutores. Estamos transmitindo de uma das maiores cidades do mundo, onde vivem mais de 17 milhões de pessoas, cada uma delas com destino eterno que poderá ser decidido nesta hora. Jesus Cristo ordenou que a luz do Evangelho fosse levada até os confins da terra. E esses que vivem e andam pelas ruas de São Paulo, a maior cidade do Brasil, não são uma exceção. E é com este propósito que o evangelista Jim Swaggart e a sua equipe chegaram à cidade de São Paulo para a grande cruzada no estádio do Morumbi. Convidamos a você para se unir a nós e aos milhares que estão reunidos no Morumbi para o grande culto de abertura da cruzada Jim Swaggart em São Paulo. E agora, do estádio do Morumbi em São Paulo, o evangelista Jim Swaggart fala sobre aquele que é maior, de acordo com o texto de Mateus. I'm reading from the 11th chapter. No capítulo 11, I'm starting with the 28th verse. vou começar com o versículo de número 28. And this is what the Word of God says. É isso que diz a palavra de Deus. Come unto me, Vinde a mim, all ye that labor and are heavy laden, todos os que estáis cansados e oprimidos, and I will give you rest. e vos aliviarei. Take my yoke upon you and learn of me, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, for I am meek and lowly in heart, que sou manso e humilde de coração, and you shall find rest unto your soul. e encontrareis descanso para as vossas almas, For my yoke is easy, porque o meu jugo é suave and my burden is light. e o meu fardo é leve. I want to use for a subject tonight, Eu quero usar como tópico esta noite, the one that is greater. aquele que é maior, The one that is greater, aquele que é maior, and of course I'm talking about Jesus Christ. e claro que eu estou falando sobre Jesus Cristo. A mensagem, aquele que é maior, com o evangelista Jim Swaggart, diretamente de São Paulo. In the great 12th chapter of the book of Matthew, No grande capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus was standing in the temple, Jesus Cristo estava no templo and he made a statement that I want to bring to you. e ele disse uma frase que eu quero lhes trazer esta noite. The temple was the most beautiful building maybe in the world, Aquele templo era talvez o mais belo prédio do mundo, built by Herod the Great, construído por Herodes o Grande, built out of beautiful white marble. construído de mármore do mais lindo. It was the center of the Jewish religion. Era o centro da religião judaica. And Jesus stands there in that temple, E Jesus Cristo de pé ali naquele templo, and he makes this statement. ele faz a seguinte declaração: There is one here, há aqui, speaking of himself, falando de si próprio, that is greater than the temple. que é maior do que o templo. Everything in the temple pointed to Jesus. Tudo o que havia no templo apontava para Jesus. But Jesus said, I am the fulfillment of the temple. Mas Jesus diz: eu sou o cumprimento do templo. I am the fulfillment of the Eu sacrifices. sou o cumprimento dos sacrifícios. I am the fulfillment of the Eu promises. sou o cumprimento de todas as promessas. I am greater than the temple. Porque eu sou maior do que o templo. You no longer need the temple. Vocês não mais precisam do templo. You no longer need religion. Não mais precisam da religião. You no longer need sacrifice. Vocês não mais precisam de sacrifícios. I am the perfect Eu sacrifice. sou o sacrifício perfeito. Hallelujah. Aleluia. I am greater than the temple. Eu sou maior do que o templo. Greater than the sacrifices. Maior do que o sacrifício. Greater than the ark of the covenant. Maior do que a arca do concerto. Greater than the brazen altar. Maior do que o altar de bronze. I am greater than the temple. Eu sou maior do que o templo. Now I want you to listen to me. Agora ouçam-me. Jesus Christ took the place of religion. Jesus Cristo tomou o lugar da religião. Christianity means a follower of Christ. Cristianismo significa seguidor de Cristo. And Christianity is not a religion. E cristianismo não é uma religião. I want you to understand that. Eu quero que você entenda isso. Christianity is not a religion. Cristianismo não é uma religião.
It is a relationship. É um relacionamento. A relationship with a person. Um relacionamento com uma pessoa. And that person is Jesus Christ. E essa pessoa é Jesus Cristo. I did not come here Eu não vim aqui to offer you religion. para lhes oferecer religião, Religion is false. porque a religião é falsa. The world is full of religion. O mundo está cheio de religião. Hear me tonight. Escutem-me esta noite. The world is full of religion. O mundo está cheio de religião. Brazil is full of O religion. Brasil está cheio de religião. America is full of religion. A América está cheia de religião. The whole world is full of O religion. mundo inteiro está cheio de religião. But religion cannot save you. Mas religião não pode lhe salvar. The temple cannot save O you. templo não pode lhe salvar. But Jesus Christ is greater than the temple. Mas Jesus Cristo é maior do que o templo. Hallelujah. Aleluia! He can save your soul. Ele pode salvar a sua alma. In the heart of man, there is something that cries out for God. No coração do homem há algo que faz clamar por Deus. Now listen to that word carefully. Escute esta palavra com cuidado. Every one of you that watch by television, Todos vocês que estão ouvindo pela televisão, every human being on the face of this earth, cada ser humano na face da terra, even those that claim to be atheistic, até aqueles que dizem serem ateus, there's something in man's heart that cries out for God. há algo no coração do homem que o faz clamar por Deus. And the reason that E a razão por que isso acontece is because God made you. é porque Deus lhe fez. You are a creation of God. Você é uma criação de Deus. And let me tell you tonight, Agora deixe-me lhes dizer esta noite, hundreds of millions of people all over the world centenas de milhares de pessoas por todo o mundo are trying to reach God by religion. estão tentando alcançar a Deus pela religião. They're trying to do it by all of the rules and regulations. Eles estão querendo pelas leis e pelos regulamentos da religião. I had a man to tell me this the other day. Eu teve um homem que me disse certo dia. He said, Brother Swaggart, for years, Ele disse, irmão Swaggart, por anos I would go to the church eu ia à igreja and I would crawl on my knees down the aisle. e eu me ajoelhava pelo corredor da igreja. I would actually cut my knees until blood would come forth. Eu andava de joelhos até que os meus joelhos sangravam. And I would light one candle after the other. E eu acendia uma vela após outra vela. But I was empty inside. Mas eu estava vazio por dentro. There was no fulfillment. Nada me preenchia. Nothing seemed to help. Parecia que nada podia ajudar. Until one day I realized Até que um dia eu compreendi that God had nothing to do with que religion. Deus não tem nada a ver com religião. A man cannot earn his O salvation. homem não pode ganhar a sua salvação. I realized Jesus had paid the price. Eu entendi que foi Jesus que pagou o preço. He paid it at Calvary 2,000 years Ele ago. pagou o preço no Calvário há 2000 anos passados. I no longer had to light a candle. Eu não mais tive que acender velas. I no longer had to shake a preacher's Não hand. mais eu tive que apertar a mão do sacerdote. I no longer had to confess to a priest. Não mais eu tive que me confessar a um padre. I just came to Jesus Simplesmente me encontrei com just as Jesus. I am. Assim como sou. And he changed my life. E Ele transformou a minha vida. He saved my soul. Salvou a minha alma. Brazil, what you need is Jesus. Brasil, o que vocês precisam é de Jesus. Argentina, what you need is Jesus. Argentina, o que você precisa é de Jesus. Japan, what you need is Jesus. Japão, o que vocês precisam é de Jesus. America, what you need is Jesus. América, o que vocês precisam é de He's Jesus. greater than religion. Ele é maior do que a religião. He's greater than rules. Ele é maior do que leis. He's greater than the church. Ele é maior do que a igreja. He's greater than the temple. Ele é maior do que o templo. He is God. Ele é Deus. There is nothing in the world as bad as a false way of salvation. Não há nada no mundo pior do que um caminho falso da salvação. That is so important, I want to say it again. É tão importante que eu devo repetir mais uma vez. There is nothing in the world as terrible as a false way of salvation. Não há nada no mundo tão terrível como um caminho falso para a salvação. Most of the world tonight worships religion. A maioria do mundo hoje adora a religião. They have never met the only true Savior. Eles nunca encontraram o verdadeiro Salvador.
Hundreds of millions think they are saved and they aren't. Centenas de milhares creem que estão salvos sem estarem. They think they know Jesus, but they don't. Eles pensam que conhecem Jesus, mas não conhecem. They think they're going to heaven, but they aren't. Eles pensam que estão indo para o céu, mas não estão. And why, I may ask? E por que eu devo perguntar? Because the only way to go to heaven, Porque o único caminho de ir ao céu, the only way to be saved, a única maneira de ser salvo, is to admit that you're a sinner. é admitir que você é um pecador. You cannot save yourself. Você não pode se salvar. And that God has provided the perfect E sacrifice Deus já proveu o sacrifício perfeito, in His Son, Jesus Christ. o seu próprio Filho, Jesus Cristo. And if you accept Him E se você o aceitar, right where you are, aonde você estiver, in your home, no seu lar, in a church, na sua igreja, in a hotel room, talvez num quarto de hotel, standing on the street, talvez em pé na rua, at this moment, agora aqui mesmo, He will save your soul, Ele vai salvar a sua alma, wash you clean Ele vai lhe purificar lavando by His precious blood. pelo seu sangue precioso, Because He is greater than the temple. porque Ele é maior do que o templo, He is greater than the temple. Ele é maior do que o templo. And then He said these words, E ele disse então as seguintes palavras, also in the 12th chapter of Matthew. também no capítulo 12 de Mateus. The Jews had asked Him for a sign. Os judeus pediram-lhe um sinal. They said, if you're really the Son of God, give us a sign. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, dá-nos um sinal. He said, no sign will be given unto you except this. Ele disse, nenhum sinal vos será dado a não ser este. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, the Son of Man shall be in the heart of the earth. o Filho do Homem estará no ventre da terra. And a greater than Jonah is here. E maior do que Jonas está aqui. A greater than Jonah is here. Maior do que Jonas está aqui. What was he talking about? De quem ele estava falando? Jesus Christ is the one that died on Calvary. Porque Jesus Cristo foi que morreu na cruz do Calvário. He paid the price for man's sin. Ele pagou o preço pelo pecado dos homens. And they buried him in a grave. O sepultaram numa sepultura. They put him in a tomb. Colocaram num sepulcro. He had already told the world, Ele já tinha dito ao mundo if you kill this body, que se matassem aquele corpo, and in 3 days I'll bring it back. ele disse, em 3 dias eu o trarei de volta. He said his word there. Ele disse e estabeleceu a sua palavra ali. I will be 3 days and nights in the heart of the earth. Ele disse, eu estarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Where was he those 3 days and nights? Aonde estava ele aquelas 3 dias e 3 noites? Down when he was in the heart of the earth. Ali, quando ele estava sepultado no ventre da terra. I'll tell you where he was. Eu vou lhe dizer aonde ele estava. The Bible tells us he triumphed over the devil. A Bíblia Sagrada diz que ele triunfou sobre o diabo. He defeated Satan. Ele derrotou Satanás. He defeated the grave. Ele derrotou a sepultura. He defeated sickness. Ele derrotou a doença. He defeated fear. Ele derrotou o medo. He defeated the devil. Ele derrotou o diabo. He defeated every demon spirit. Ele derrotou todo espírito demoníaco. He triumphed over the devil. Ele triunfou sobre o diabo. And he made a show of him openly. E ele os mostrou abertamente. Now let me tell you what that means. Agora deixa eu lhe dizer o que isto significa. You see, there are hundreds of millions of people in the world Saibam que há milhões de pessoas no mundo that worship demon spirits. que adoram a espíritos demoníacos. They fear demon spirits, so they worship them, Eles têm medo dos espíritos demoníacos e por isso os louvam. praying that the demon spirits will no longer bother them. Eles oram para que esses espíritos demoníacos não os perturbem. But that is so wrong. Mas isso é tão errado. You don't have to fear the devil. Você não precisa temer o diabo. You do not have to fear demon spirits. Você não precisa ter medo de espíritos demoníacos. If you know Jesus Christ, Se você conhece a Jesus Cristo, no demon spirit can bother you. nenhum espírito demoníaco pode lhe perturbar. For his power is greater than the power of Porque the o devil. seu poder é maior do que o poder do diabo. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. There is a battle going on for Brazil. Há uma batalha que está acontecendo pelo Brasil. It's a battle between good and evil. É a batalha entre o bem e o mal.
Through the powers of darkness, Satan wants to take over this country. Através dos poderes das trevas, o diabo quer se apoderar deste país. He wants to steal and kill and destroy. Ele quer matar, roubar e destruir. He wants the demon powers to take it over. Ele quer que os demônios do inferno tomem conta desta pátria. But let me tell you what God tells me to tell you. Mas deixe-lhe dizer o que Deus manda lhe dizer. The greatest move of God in the world today O maior mover do poder de Deus no mundo hoje is in Brazil. está acontecendo no Brasil. I didn't say the greatest move of Satan. Eu não disse o poder do diabo. I didn't say the greatest move of Satan. Eu não disse que é o maior mover do diabo. I said the greatest move of God. Eu disse que é o maior mover de Deus. You have power, Vocês têm poder, greater power, maior poder, because you know Jesus Christ. porque você conhece a Jesus Cristo. The church of the living God A igreja do Deus vivo has the power tem o poder to cast the devil out of Brazil, de expulsar o diabo do Brasil, to bind the forces of darkness, de amarrar as forças das trevas, to set the captive free. de libertar os cativos. Satan cannot stand in the place, Satanás não pode estar ainda in the place of Jesus Christ. no lugar de Jesus Cristo, For Jesus said, porque Jesus Cristo disse